Saudações, doutor Época. Imagino que aqueles agora me assistindo não mais me reconheçam, pois sou o Dr. Benedito Montenegro, atual diretor da Faculdade de Medicina, e falo ao vivo com os senhores do ano de 1944. Por meio do milagre tecnológico da cinematografia, pudemos produzir uma curta narração sobre a grandiosa história de nossa faculdade, que hoje já completa 32 anos. Nossa intenção é preservar o filme numa espécie de cápsula do tempo, a ser escondida e aberta apenas no centenário da faculdade, daqui a aproximadamente 70 anos. O que estão prestes a assistir agora é um compêndio sobre as grandiosas conquistas de nossa instituição, acadêmicas, científicas, políticas e profissionais, ao longo das últimas décadas, para que nossos sucessores nunca se esqueçam da facilidade com que os valores e prioridades mudam, e da tenacidade com que os produtos do trabalho árduo e inspirado perduram. Assistam! A cidade de São Paulo, capital do estado de mesmo nome, já no início do século XX, era nada menos que a central econômica do Brasil. Com o crescimento desenfreado da cafeicultura e o nascimento da indústria, centenas e milhares de imigrantes chegam do mundo todo para participarem do astronômico progresso paulista, levando ao aglomerado populacional sem antecedentes na história. As autoridades médico-sanitárias logo percebem as alarmantes condições de saúde decorrentes do conglomerado cosmopolita e, com o auxílio onipresente do governo, tomam as devidas providências sem hesitação. Entre as autoridades estão os nomes mais imprescindíveis da epopeia paulistana: Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1888 e logo se destacando no serviço público. Dr. Arnaldo tomou as rédeas do progresso cientificista do século XX em São Paulo, defendendo a necessidade da criação de uma faculdade de medicina e a obrigatoriedade de ele o encabeçar. Assim, heroicamente chamou a atenção do então governador Rodrigues Alves, coincidentemente bom amigo do seu pai, para o projeto da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, levando a solene assinatura em 1912 do decreto firmando a instituição da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Já no ano seguinte, a faculdade tem sua aula inaugural no prédio da Escola Politécnica e inicia suas atividades na Escola de Comércio Álvares Penteado. Dos 180 alunos ingressados no curso preliminar, 58 são excluídos por falta, 42 por indisciplina e 36 por questões de mérito acadêmico. Reprovou. Primeira turma assim, a gente não sabia que tinha que assinar pro amigo, não tinha prova do ano anterior e reprovamos. Embora ausentes da sala de aula, os alunos se dedicavam a inúmeras atividades extracurriculares, fundando logo no primeiro ano o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz e posteriormente a Associação Atlética Acadêmica, instituições estudantis de tradição e excelência, tão essenciais para a formação acadêmica quanto o curso em si. Nasceram também as ligas médicas, como a famosa Liga de Combate à Sífilis e a menos famosa Liga de Combate à Depressão. Outras tradições também se desenvolveram entre os alunos, como a abominável trote, em que os veteranos covardemente forçavam os calouros a vestir seus ternos do avesso, os humilhando profundamente. A faculdade acompanha de perto os avanços médicos científicos internacionais, como por exemplo as primeiras luvas de látex e modernas técnicas cirúrgicas que minimizam o tempo cirúrgico e a chance de infecção. Muitos cirurgiões pediam para que se tocasse música enquanto trabalhavam para melhor lidarem com a pressão do momento.
para garantir a base científica dos profissionais oriundos da nova faculdade, providenciando um ensino que fosse além da experiência clínica. Dr. Arnaldo, com a ajuda da Fundação Rockefeller, institui as cadeiras básicas, convidando uma variedade de professores estrangeiros para administrá-las. Entre os professores trazidos do velho continente, o que sem dúvida mais se destacou, imortalizando-se ao lado da história da faculdade, foi o professor Alfonso Bovero. Vindo de Turim a convite de Dr. Arnaldo, o professor Bovero ascendeu a cátedra de Anatomia e Histologia, lecionando os estudantes de medicina com uma austeridade e ternura memorável. O inigualável anatomista expandiu o conhecimento médico brasileiro de forma espantosa, inspirando dezenas de gerações por vir com sua dedicação e genialidade. Machado! Come è questo? Ma che fai, Machado? Non sabe, non parla, bambino! Fai casino! Sob a liderança de Dr. Arnaldo e com os recursos da Fundação Rockefeller, a faculdade rapidamente cresceria, utilizando a Santa Casa da Misericórdia de São Paulo para ministrar suas aulas clínicas e dar aos alunos uma experiência médica legítima, retornando à sociedade profissionais de excelência, capazes de garantir a prosperidade paulistana. Já em 1918, os médicos e alunos provariam seu valor com a chegada da terrível gripe espanhola. Custando milhões de vidas ao redor do globo, o alcance da gripe era igualado apenas pelo terror que instigava entre a população e a comunidade médica, o que não impediu os profissionais da faculdade de ajudarem a sociedade avassalada, levando ao alívio de certo sofrimento e o falecimento heróico de um dos estudantes depois de infectado. Porém, a maior tragédia ainda estava por vir. No ano de 1920, Dr. Arnaldo, enquanto realiza uma cirurgia de rotina, é tragicamente contaminado pela imperícia alheia. Em poucos dias, o ilustre doutor adoece terrivelmente e dezenas de seus discípulos e seguidores se apressam para estar a seu lado e tentar curá-lo, sem sucesso. Que se saiba que o mais importante nessa vida, nessa profissão e nessa faculdade são os que são o nosso futuro. No dia 5 de junho de 1920, falece Dr. Arnaldo, vítima de septicemia, e um herói nacional deixa essa faculdade e entra para a história. Acho que o que o Dr. Arnaldo tentava falar em suas palavras finais era de que o mais importante eram os estudos científicos. Em homenagem a ele, estaremos substituindo no projeto da próxima faculdade as várias salas de aulas destinadas aos estudantes de medicina por laboratórios de estudo científico. Respeitados alguns dias de luto, os professores logo iniciam o metódico e solene processo de escolher um sucessor. Passando por 4 diretores em poucos anos, a faculdade encontra estabilidade no diretor Pedro Dias da Silva, amigo pessoal do governador Carlos de Campos. As brigas por partes do currículo e departamentos haviam se tornado frequentes, levando professores frustrados a fundarem instituições de menor prestígio e reputação duvidosa. Mas para aqueles determinados a manter a eterna escalada grandeza, o próximo passo da faculdade era a construção do seu prédio sede, que, atrasada pela turbulência política e o processo sucessório, poderia agora ser retomada.
Em 1931 é inaugurada o prédio que ao longo das próximas décadas acolheria a Faculdade de Medicina de São Paulo. Aqui, os filhos de Arnaldo encontrariam seu lar, finalmente desfrutando de facilidades próprias para o ensino da profissão médica, com todos os recursos à disposição para o aprendizado e para a pesquisa, assim como espaço amplo para o descanso e lazer. Boa tarde. Estou num dos modernos laboratórios didáticos da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Falaremos agora com um dos estudantes. Boa tarde, futuro doutor. Como o senhor se sente usufruindo de tão avançada tecnologia? Eu vim aqui pra ver gente doente, não pra ficar olhando o bocado de borrão colorido numa luneta velha. Muito obrigado, muito obrigado. Mesmo somando-se mais uma grande conquista, a casa de Arnaldo, tempos tenebrosos estavam por vir. O Brasil e o restante do mundo haviam passado por transformações imensuráveis. Junto à Bolsa de Valores de Nova York, caíram também as oligarquias capeiras e subiram ao poder Getúlio Vargas, que comandava o Brasil com braço de ferro, intolerante às dissidências ideológicas e às soberanias regionais, trazendo consigo um governo inconstitucional, que eclodiria da epopeica Revolução de 32. Em 1932, as covardes forças de São Paulo, sedentas por poder, atacam o legítimo e pacifista governo do grandioso Getúlio Vargas. A ingênua população, mobilizada pelas forças ocultas de São Paulo, é auxiliada pelos médicos da faculdade na cidade sitiada e nas linhas de frente. Muitos estudantes aderem ou são aderidos à causa, assim como professores. Entre os alunos que valorosamente deram sua vida está Gustavo Sepp e José Grefe Borba, que heroicamente se sacrificou num exercício de treinamento, quando uma granada defeituosa detonou. Com a gloriosa vitória das forças getulistas e o retorno de paz a São Paulo, o Estado vê a necessidade de se fortalecer novamente e, no âmbito intelectual, cria então a Universidade de São Paulo. As primeiras sessões do Conselho Universitário são realizadas na digníssima sala da congregação da faculdade, com as principais figuras utilizando as vestes talares próprias dos catedráticos médicos. O primeiro reitor, Reinaldo Bochá, é instituído e são submetidos à USP, à Faculdade de Medicina, à Politécnica, a São Francisco, assim como a Escola de Farmácia, Odontologia, Medicina, Veterinária, Agricultura, Filosofia, Ciências e Letras. Vamos então a chamar a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E desfrutando das suas novas facilidades, do total apoio do governo paulista e do progresso médico-científico internacional, sua ascensão desenfreada à grandiosidade continua. As obras para o tão aguardado Hospital das Clínicas, já previsto há décadas, são retomadas em 1938, com o apoio do interventor federal Ademar Pereira de Barros, que após lançar a pedra fundamental, foi recebido pelos alunos da FMUSP no teatro da faculdade com muita alegria e gratidão, compartilhando a visão de excelência no ensino clínico e cirúrgico da faculdade, assim como na qualidade de atendimento à população sem igual no restante do país. Ademar Pereira de Barros, mais um cliente satisfeito dos cigarros medicinais Cacique. Contra a tuberculose não há melhor. Completadas as obras do hospital neste ano de 1944, o céu é o limite para a instituição FMUSP, os seus professores, doutores formados e estudantes, que neste exato momento hasteiam a bandeira da liberdade na luta contra o fascismo na Europa. O que seria de nossa cidade e da saúde nacional sem esse testamento à capacidade científica humana
e que descanse seguro todo paulista, sabendo que seu futuro está em boas mãos, com a Faculdade de Medicina por perto. Chegamos ao final. Quando apresentei o filme que assistindo agora, a congregação da faculdade, neste ano de 1944, ele foi acompanhado de um silêncio solene e o seu fim recebido com respeitáveis aplausos. Porém, imagino que para os senhores que o assistem depois de passado tanto tempo, a tentação de deixar escapar uma gargalhada ou um comentário crítico os tenha dominado. E por que não? Nossas grandes conquistas provavelmente se tornaram diminutas ao lado das inúmeras oportunidades trazidas pelo futuro. Nossas esperanças sobre o incerto, ora se concretizaram, ora padeceram, de forma que eventualmente pareça óbvio. Nossas idiosincrasias, imperceptíveis a nós mesmos, se tornam patentes com o tempo. Eu aceito tal fato, do mesmo modo que não poderei estar entre vós no centenário. Minha dúvida é se os senhores aceitam as críticas daqueles que virão em 100 anos, ecoando no seu presente, vindo daqueles que sentirão na pele o quanto os senhores deixaram de se dedicar ao futuro, o quanto que o individualismo os impediu de se dedicar à causa maior. Bom, quem sou eu para criticar? Talvez daqui a 70 anos nem exista uma faculdade. Bom, espero que tenham se divertido e talvez aprendido algo de novo. Foi um grande prazer e honra conversar com os senhores, estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Um grande abraço e adeus. We'll meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur
dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Pode entrar, Domingos. Bom dia, senhor diretor. Bom dia. Eu vim aqui pedir, em nome dos alunos da Faculdade de Medicina, a utilização do teatro da nossa faculdade. Eu vou pedir aqui ao Nebó que diga o que vai ser feito. Presta atenção, hein? Vê lá o que você vai fazer, menino.